Salve, salve galera, tudo bom? Você provavelmente já sabe, mas eu não tinha vindo aqui ainda conversar com vocês, eu preciso desse papo aqui tete a tete com vocês. Bruno Caboclo é atleta do São Paulo, né? Vai disputar aqui a temporada 2021-2022, pelo menos aqui no Brasil. É sobre isso que a gente vai falar, então você já sabe. Dá o like nesse vídeo, se inscreve na Locomotiva Esportiva, até como uma forma de, quem sabe, nos presentear. Porque no último dia 17 de agosto a Locomotiva Esportiva soprou as velhinhas, né? Fizemos aí 7 anos de idade. Se você tá vendo na terça-feira, 17 de agosto, é hoje. Se você tá vendo nos dias seguintes, foi nos dias anteriores, né? Então conta aí com o seu like, com o seu comentário também, com a sua inscrição no canal, também como uma forma ali de ajudar a Locomotiva a crescer mais e mais, né? Esse canal do YouTube foi reativado em fevereiro desse ano, mas o site, as redes sociais, os podcasts vêm há muitos e muitos anos e foi muito legal passar todo esse tempo com vocês e espero que consigamos passar muito mais. Só que o tema hoje não é Locomotiva, o tema aqui é Bruno Caboclo no São Paulo. E vamos lá, né? Desde que o Felipe Souza do Esporte Clube Basquete deu a notícia de que o Bruno Caboclo viria para o São Paulo, muita gente estranhou, eu inclusive, né, eu não esperava que o Bruno Caboclo viria, porque ele passou ali 7 anos na NBA, 7 anos, eu acho, na NBA, e tudo bem, as últimas temporadas podem ter sido ali um pouco complicadas, ele não deu muita sorte também nos elencos em que foi passando, acabou sendo trocado de lá pra cá, não teve muita sequência, embora tenha feito um bom trabalho em alguns lugares, especialmente, por exemplo, no Memphis, mas acabou não dando certo, acontece. E foi para a Europa, né? Ele foi ali para o Limoges na França. E tudo bem, por mais que a equipe não disputasse grandes torneios europeus, mas ela tá numa liga forte. O Bruno Caboclo teve uma participação muito boa, números muito legais. Foi bem relevante a passagem dele pela França e, é claro, pela seleção brasileira, né? Onde ele chamou a atenção do Yannis, por exemplo, né? Anulando o cara na Copa do Mundo de 2019. Foi bem também no pré-olímpico, que o Brasil acabou não conseguindo a vaga aqui em 2021 para Tóquio. E a gente sabe, pelo que ele já fez na NBA e na Europa, que ele tinha condição técnica de ficar mais lá no velho continente, né? Ou quem sabe até um retorno para a NBA, mas vamos supor que ele precisasse ficar um tempinho fora, chamar atenção e depois voltar. Ele tem capacidade total para ficar na Europa, mas às vezes o mercado se desenha de maneiras um pouco estranhas, né? Acaba se abrindo um pouco mais para determinado jogador, se fechando um pouco mais para outro. E certo é, no Brasil ele vai ter muito tempo de quadra, ele vai ser uma das principais peças do time e do campeonato inteiro, tá? Então ele vai ter ali muita minutagem, vai conseguir mostrar muito seu basquete. É uma liga mais fraca do que as ligas europeias, é verdade, mas ele vai estar em casa e ele vai conseguir mostrar isso e também vai ter, bem ou mal, vai ter ali um torneio continental para disputar, né? Uma Liga das Américas, uma Champions League Américas, né? Mudou o nome, eu ainda não me acostumei. Então, no final das contas, pode ser muito melhor para o São Paulo e para a Liga do que para ele. Porque o Bruno Caboclo ele tem totais condições, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, de se dar muito bem aqui no Brasil, de ser dominante. Capacidade técnica para isso e física ele tem. Tá? Inclusive, são 2 anos de contrato, né? Não foi divulgado ainda se existe alguma cláusula de liberação automática caso surja alguma oferta de primeiro escalão da Europa ou NBA, mas sabe, no primeiro momento são 2 anos de contrato. Só que ele chega cheio de expectativas, né? Ele vai precisar ali de muito volume, de muitos números também, muita qualidade em quadra, para corresponder a tudo que se espera de um cara na altura dele. Então ele talvez esteja sempre um pouco pressionado e isso num primeiro momento pode não ser muito bom. Excelente para o São Paulo, excelente para a Liga, chama atenção, e até internacional inclusive, mas para ele a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado e não colocar todo esse peso sobre ele. E aí o São Paulo é uma excelente pedida, por 2 fatores. Se pode causar estranhamento ele ter vindo para o Brasil, desde que ele vem para o Brasil, o São Paulo é um lugar muito óbvio, né? Era muito provável que ele fosse para o São Paulo por causa de um nome, João Fernando Rossi. E se você não sabe quem é esse cara, ele era presidente do Pinheiros, foi presidente do Pinheiros durante muitos anos, depois foi presidente da Liga Nacional de Basquete e hoje é um dos diretores do São Paulo. Ele é o principal nome ali responsável pela criação da reativação, melhor dizendo, do basquete profissional do São Paulo. Então ele tem muita relação ali com os atletas que tiveram sucesso enquanto ele era presidente do Pinheiros. Inclusive, Jorginho, nessa onda, né? Foi para lá, foi muito bem no Pinheiro, surgiu no profissional enquanto ele era presidente. As inúmeras tentativas para contratar o Lucas Dias eram nesse sentido também, assim como o Bruno Caboclo, subiu para o profissional quando o Rossi estava lá, tem uma relação muito próxima com ele e acabou indo para o São Paulo também por esse motivo.
Segundo, o Bruno Caboclo, ele não vai ter esse peso da liderança no São Paulo, tá? No São Paulo tem ali vários caras que chamam a responsabilidade, que são os líderes do time, que são muito mais experientes que ele também, por mais que ele tenha ficado muito tempo fora do país, na NBA, tem caras dele bem mais velhos, né, com bem mais rodagem no basquete que ele, como o Marquinhos, como o Chamel, eventualmente até o Bennett, certo? Então, ele não vai ter toda essa pressão ali, sim, de liderar uma equipe, tá? Esse papel não vai cair sobre ele, embora as expectativas sejam altas, né, do impacto dele em quadra. Isso porque é um cara muito versátil, né? E essa versatilidade também vai ser fundamental para o São Paulo, que teve um baque muito grande no garrafão da temporada passada para essa. Perdeu o Jefferson, perdeu o Renan Lenz, perdeu o Gerson do Espírito Santo e principalmente perdeu o Lucas Mariano, né, que foi MVP da última competição do NBB. E no lugar veio o Tyrone, que aí beleza, tudo bem, uma reposição à altura, mas veio Alex Doria, veio o Caio Torres, né, que são peças ali que estão num nível ainda de desenvolvimento um pouco abaixo das que saíram, principalmente o Renan Lenz e o Gerson. Com o Bruno Caboclo, o São Paulo ganha muito mais variedade, né, pode jogar com Bruno, Caboclo e Tyrone, eventualmente só com Bruno, num super small ball, quem sabe e tal. E ali ganha uma versatilidade e muito poderio nos dois lados da quadra, tá? Muito, muito mesmo. Ele é um cara que tem uma noção muito boa de colocação dos dois lados da quadra, ele é um reboteiro extremamente competente e com isso ele gera várias segundas chances de pontuação a partir, nesse caso, é claro, dos rebotes ofensivos. Além disso, a defesa dele é sensacional. Novamente, Giannis Antetokounmpo que o diga, né? Ele consegue defender praticamente qualquer um nesse NBB. Ele defende muito bem, tanto embaixo da cesta, que é a especialidade dele, como também fora. Ele consegue sair muito bem, é muito ágil, tem uma noção ali de defesa muito boa, muito capaz. E o contrário não é o verdadeiro. São poucos os atletas do NBB que a gente vê e fala que tem capacidade de pelo menos fazer frente ali ao Bruno Caboclo, de tentar defender o Bruno Caboclo, porque do mesmo jeito que ele defende perto e longe da cesta, ele ataca muito bem perto e longe da cesta. Bom, perto ele tem muitas noções ali do jogo de pivô também, e consegue usar o físico, a passada larga e também toda a sua inteligência, sua noção de basquete para conseguir pontuar bem perto da cesta. Mais longe dela ele também é um problema, ele tem um chute de 3 muito competente, tá? Principalmente naquela situação de catch and shoot, né? Que é pegar e arremessar. Então ele sempre consegue se colocar muito bem, tem um aproveitamento na casa ali por volta dos 40%, que é altíssimo. Altíssimo, então ele tem muito a contribuir nesse sentido. Mas não apenas isso, né? Como diria Cacete Planeta, ele também tem uma explosão muito grande de direção à cesta, então muitas vezes ele pega e vai em direção à cesta, não, catch and drive, então, ao invés do catch and shoot. Então ele também faz isso com uma capacidade muito boa e são poucos os atletas que você vê que tem capacidade de defender isso dele no 1 contra 1, sabe? Tem que armar um sistema ali muito bem feitinho, ou então colocar caras especialistas nisso, vai, chutando nomes aqui, Rafael Mineiro pode ser um, Gabriel Jaú pode ser outro, e não me vem muitos outros na cabeça que podem defendê-lo com muita qualidade. Jonathan Lúcio, do Franca, pode combater, mas ainda assim é muito difícil, viu? Vai ser uma missão duríssima para quem for tentar parar o Bruno Caboclo, que tudo bem, nunca teve a característica de ser um grande cestinha, né, de fazer ali 25, 30 pontos, mas ele sempre deixa seus 15, 16, 17 pontos, o que para NBB, meu, já é suficiente para você estar no top 10 da pontuação, com certa folga, inclusive, tá? Considerando que ele precisa de tempo de quadra, tem fôlego para isso e está numa equipe comandada pelo Mortari, que não é muito adepto a mudanças durante o jogo, pode ter certeza que ele vai ter muito volume, tá? Assim, bem diferente do que foi o São Paulo do ano passado, que era bola muito na mão do Jorginho, tá? Nesse caso, o Bruno Caboclo não é um cara tanto de bola na mão, né? Ele pega mais para finalizar do que para levar o jogo, para criar situações de desequilíbrio, mas ainda assim ele vai ter bastante volume, dividido ali, obviamente, né? Com o Marquinhos, com o Chamel, com o Bennett, mas ele dá muita dessa versatilidade para o São Paulo, porque ele é um cara que consegue cumprir muitas funções. E na verdade ele até já estreou, né? Ele fez ali a partida contra o Corinthians, deve fazer outra nessa terça ou quarta-feira, mas a gente não pode levar tanto em consideração, né, esses jogos, porque ele tá chegando agora, ele chegou semana passada, na verdade, já foi para jogo, né? Fora que a gente tá em Campeonato Paulista, as equipes ainda estão
se adaptando, muitas estão desfalcadas. Na partida contra o Corinthians ele começou nitidamente perdidaço em quadra, ainda até um pouco engraçado assim, parecia que ele não sabia muito que ponto da quadra ele tinha que ficar, mas durante o jogo mesmo já foi se acertando, foi extremamente dominante, principalmente no terceiro período, então nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? Ele não vai ser super dominante assim, igual ele foi naqueles minutos ali na volta do intervalo contra o Corinthians, também não vai ser uma negação igual ele foi no comecinho, no primeiro quarto, ali que ele estava meio perdido. A gente vai ter que esperar um pouco para ver exatamente como vai ser essa adaptação do Bruno Caboclo também ao estilo de jogo aqui no Brasil, mas pode ter certeza, ele tem muito, muito para dar para o basquete brasileiro. E se der a lógica, tá? Se acontecer tudo conforme o planejado, ele vai sobrar aqui no Brasil. O São Paulo tem provavelmente ali um dos candidatos à seleção do campeonato, quem sabe até um dos candidatos a MVP. MVP é um pouco complicado falar por conta da maneira como a votação é feita. E ali se tem Marquinhos no mesmo time, se tem Chamel, pode acabar puxando votos. Mas quem sabe, qualidade para isso ele tem. Beleza, galera? Então é isso. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Você, torcedor São Paulino, espalha nos grupos do WhatsApp também. Locomotiva fez 7 anos, dá essa moral pra gente. Beleza, galera? Então é isso. Bruno Caboclo já é atleta do São Paulo. Muito ansioso para vê-lo aí no restante da temporada, NBB, na Champions. Tem tudo para ser uma peça sensacional aqui no basquete brasileiro e latino-americano. Tá certo? Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Falou!